Olá, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Este é o nosso programa de estreia e eu quero louvar a Deus pela vida de cada pessoa que entrou aí, que vai chegar, que vai ficar conosco aqui nessa conversa abençoada. Eu sou Gabriel Renan e eu estou aqui com o Diácono Marcos. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aqui. Semana passada não deu certo, aconteceram uns erros técnicos, a gente tentou de todas as formas, mas a gente não conseguiu. A obra do Senhor é assim. Sempre acontece coisa adversa, mas o importante é que a gente está aqui para fazer a obra de Deus. E o entrevistado dessa noite ainda é o mesmo, Berg Souza, presbítero Berg Souza, da Templo Central. Ele fala aqui um pouquinho dele, da biografia dele. Berg Souza é filho de Valdez Souza e Aureni Ferreira da Silva. Nascido no dia 2/3/1989, na cidade de Maranguape, casado com a Ednilza Souza, cursa a Faculdade de Teologia pela instituição Faculdade Maciço do Baturité, professor de discipulado e escola bíblica, presbítero, mais uma vez, na Assembleia de Deus, Templo Central 2, em Maranguape. Então, estamos aqui com esse abençoado que hoje vai estar contando o seu testemunho. É isso, pastor? É isso aí. Eu queria fazer só uma correção aqui, que eu chamei Diácono Marcos. Vou mandar um alô pro Diácono Marcos aí, né? Diácono Bruno, tá bom, pessoal, que está conosco aqui. Vamos receber ele. Seja bem-vindo, Berg Souza. Pai do Senhor, meus irmãos, amém. Muito obrigado pelo convite, tá certo? Amém. Fico muito feliz por poder estar aqui com vocês. E eu acredito que vai ser uma bênção. Glória a Deus. Nós vamos iniciar aqui uma conversa. Nós já queremos dizer que você pode ficar à vontade, se sinta em casa. E eu queria pedir para o Diácono Bruno estar fazendo uma oração, nos elevando a Deus, abençoando os que estão chegando aí para ficar conosco nessa conversa. Não sai daí, compartilha com teus amigos, nos teus grupos WhatsApp. Vai lá, diz que já começou a estreia do programa Conversa de Cristão. Não fica de fora, tá bom? Vai ser bênção. Glória a Deus. Então vamos lá. Por Deus, você que puder fechar os seus olhos aí no seu lar, você que estiver confortável, feche teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração e que Deus possa entrar no seu lar através dessa oração, através dessa transmissão em nome de Jesus Cristo. Pai querido e Deus amado, que neste momento, Pai, o teu poder e a tua misericórdia, Pai, venha se fazer presente em cada lar, em cada localidade, Senhor, aonde essa transmissão estiver sendo feita. Que tu possas, neste momento, Deus Todo-Poderoso, abençoar cada vida, abençoar cada pessoa, Pai, porque o Senhor sabe a necessidade, sabe o que cada uma precisa neste momento, Senhor. Que essa entrevista, que essa conversa, na verdade, venha ser edificante, Pai, e que almas possam, Deus Todo-Poderoso, se render ao Teu santo nome, Pai querido e Deus amado. Faz assim, Senhor, repreendendo todo o mal, todo empecilho e toda barreira. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E eu queria falar, pastor, que também o nosso amado presbítero Berg Souza é escritor. Estamos aqui com o livro dele, O Agricultor Eterno, desvendando os mistérios da vinha, onde está o versículo bíblico em Mateus, capítulo 21, versículo 33 ao 46. Ele faz toda uma explicação, não é isso, Berg? Todo um destrinchar sobre esse versículo, sobre esse capítulo da palavra do Senhor sobre os agricultores maus, não é isso? Isso mesmo, é a explicação, né, como você falou, Mateus 21, 33 ao 46, explicou quem é quem dentro dessa parábola. Quem são os trabalhadores maus, quem são os enviados para a vinha, quem é o filho e assim por diante. Então pronto, você que encontrar, você que puder fazer e comprar para ajudar um homem, um servo de Deus, ele vai ficar muito grato em nome de Jesus. Pronto, então procura aí o livro dele e compra, gente, é uma bênção, tá bom? Você vai ser edificado com este livro em nome de Jesus. Vamos lá começar. A gente quer começar perguntando quem era Berg antes de Cristo. Verdade. Berg antes de Cristo era um jovem, né, sem perspectiva nenhuma, de nada, né?
totalmente assim descrente, né? Não cria nada referente a Deus, né? Ela é referente às coisas sagradas, né? Eu era descrente mesmo. Eu não, nem digo que eu não era católico, nada. Eu era totalmente descrente. Era incrédulo mesmo. Só vivia, não é isso, mano? Hã? Só vivia a vida. Isso. Não queria... Né? Aquela canção, né? Deixa a vida me levar, né? Então eu vivia assim, né? Como se não houvesse um amanhã, né? Uma vida eterna, até porque eu também não conhecia, não sabia, né? Então, eu era um jovem totalmente sem perspectiva. Eu acho que essa é a melhor definição, né? Sem perspectiva de vida, né? De um futuro melhor para mim, nem para minha família. Então, é isso. E aí, Berg, no decorrer que você foi crescendo, aquela coisa toda, já encontrou a Cristo? Ou houve um processo da conversão até chegar a conhecer a Jesus? Essa é uma boa pergunta, né, irmãos? E com certeza, eu não nasci num lar cristão, né? Meus pais, eles não eram cristãos, evangélicos, né? Eles católicos, né? Pelo menos, né? A nossa cultura aqui, né? Principalmente no Ceará, principalmente é uma questão cultural, né? Não é nem tanto uma questão religiosa mesmo, de fato. Já nasce católico, né? Já nasce católico, vai morrer católico, né, verdade? Mesmo sem conhecer a igreja, sem saber o que é o catolicismo. E assim, eu nasci num lar não cristão, né? Ninguém lá em casa era cristão. Ninguém. E a minha vida, a minha caminhada até chegar a Cristo, passei sim processos dolorosos, né? Que até hoje tem aí as marcas, né? De toda essa carreira, né? Até chegar aqui, né? Então, respondendo a pergunta, em poucas palavras, eu não nasci cristão, a minha família não era cristã, né? Não conhecia nada com relação ao cristianismo e sim passei um processo muito doloroso, não somente eu, né? Mas toda a minha família, toda a minha casa, né? Podemos dizer assim, enfrentaram dificuldades para hoje estar na presença de Cristo, né? Assim, Berg, como era o Berg na questão da conduta como jovem? Porque sabemos que, por mim, eu era muito retraído, não bebia, nunca usei drogas, era uma pessoa mais na minha. Mas como era Berg quando eu era jovem? Será assim também? Será, meus irmãos? Não. Eu não era muito tranquilo. Não era muito tranquilo, né? Tão pacato quanto o nosso querido irmão Bruno, né? Eu comecei a usar, como é que eu posso dizer, drogas que são lícitas, né? A bebida, por exemplo, a bebida alcoólica. Começou pela porta inicial. Pronto. Né? Pronto. Geralmente os jovens ele começa com uma bebidazinha, com um cigarro, Pra e aí depois, né? vai se afundando, né? Então, eu com 14 anos de idade, até os meus 13 anos de idade, era um jovem como qualquer outro. Tranquilo, calmo. Eu não bebia, eu não fumava, era tranquilo. 13 anos. Quando eu completei 14 anos de idade, eu comecei a fazer um bico. Não era um trabalho, né? Porque não podia trabalhar ainda de carteira assinada, mas fazer um bico, né, em uma padaria. E ali foi o pontapé inicial. As pessoas para quem eu trabalhava, que eu ia com ele bebia todo final de semana, todos os sábados, quando terminava o expediente, né? E aí, quando eu tinha 14 anos de idade, ele me ofereceu:
eles me ofereceram a bebida e eu disse, não bebo, eu não posso, né? O meu pai não vai gostar, minha mãe, meu pai vai me bater, né? Tinha aquele medo, temor, né? Tinha aquele temor, né, de antigamente. Mas só que um dos rapazes, não, velho, cadê teu pai? Aí eu, tá no Rio Grande do Norte. Eu disse, eles disseram, tu é doido, homem. Teu pai nem no estado não tá. E tu tá com medo, né? Respeito, né? Eu tinha um respeito muito grande pelo meu pai. E aí eu pensei, né? Rapaz, sabe o que é mesmo? O pai não tá aqui, ele não vai saber, né? E aí foi a primeira vez, né? 14 anos de idade que eu tomei um porre muito grande. E daquele dia, então, né? Até os meus 19 anos de idade, e aí eu comecei a me afundar mesmo, né? Essa questão de amizade, né? Então, há um ditado muito comum no mundo que ela influencia muito. Algumas pessoas dizem que a amizade não influencia, outros defendem que influencia, né? E a gente vê aqui um testemunho vivo de que realmente ela influencia muito, né? Até aos 13 anos, um jovem normal, mas que pela influência de outras pessoas acabou enveredando por um caminho complicado, né? Muito, muito complicado. E só para ponderar aqui, irmãos, que depois que eu, né, experimentei o álcool pela primeira vez, desencadeou várias coisas. Várias coisas. Então, dali eu já passei a frequentar bares e festas, coisa que eu não ia, e eu dizia pro meu tio que bebia na época, eu dizia para ele que eu nunca ia beber na minha vida e nunca ia gastar dinheiro com festa, até porque eu não via nenhum futuro. Depois que eu provei o álcool, parece que deu uma viravolta na minha mente. Comecei a ir para festa, frequentar esses lugares. E em uma dessas festas, um rapaz, eu cheguei numa roda, né, de amigos, né, aqui na cidade de Campos Belos. Fui para uma festa lá, todo mundo na mesa fumava, menos eu. Todo mundo, não tinha um que não fumasse. E eles me ofereceram, eu fumei pela primeira vez, e aí comecei o tabagismo, né? Lá, porque o que desencadeou tudo foi a bebida provar a primeira vez lá. E dali veio as drogas e... Questão do um abismo chamar o outro. Era né? isso que eu estava pensando, né? O Salmo ele vai dizer, eu não lembro o número, né? Mas vai dizer que um abismo ele vai chamando o outro, né? E aí a gente deixa um alerta aqui dentro dessa conversa para o pessoal que tem um cuidado, né, quanto a essa questão do dia a dia, da amizade, porque acaba realmente influenciando, né? E como o irmão Berg falou, né, ele era contra, tinha o temor, mas a partir do momento que ele abriu essa porta, foi impossível voltar. Foi isso? Foi um caminho sem volta, né? Sem volta, mas assim, eu continuava indo pro colégio, mas depois disso aí eu fui desanimando com os estudos, abandonei o colégio, né? Me relacionei com uma moça, a gente teve uma filha, né, que hoje tem 15 anos, né? Então, foram várias coisas, né? Uma coisa, um abismo puxando o outro, né? Não que a minha filha seja um abismo, né? Mas que foi uma coisa que foi antes do tempo, antes da hora certa. Nós sabemos hoje que existe um tempo certo para isso, né? Nós como cristãos hoje, né? A gente sabe qual é o melhor para nós à luz da Escritura, né? É complicado quanto a essa questão, né? Mas e aí, quando foi, o que ocasionou, o que aconteceu para Berg ter o encontro com Cristo? Eu tive um encontro com Cristo em 2009. 2009 eu tive um encontro com Cristo. Mas antes desse
tão, né, esse momento tão importante para minha vida, para minha família, eu fui alvejado com um tiro de pistola .40 na cabeça, Meu Deus. né? Naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, né? Dia 18 de outubro de 2008, que agora vai fazer 15 anos, né? Agora no mês que vem, né? Agora estamos às vésperas, né? Uhum. Vai fazer 15 anos que eu fui alvejado. Naquele dia eu estava com os amigos, eu estava bêbado, estava embriagado e eu vou até revelar algo aqui que eu nunca falei, sabe? Olha, logo na Né? estreia. Tem coisa que Glória tem coisa a Deus. que a gente nunca falou no altar, no púlpito, É. né? Se falou foi algumas poucas vezes e poucas pessoas sabem, né? Naquele dia eu estava bêbado, né? Estava muito alcoolizado e horas antes de acontecer, né, de eu ser alvejado, eu fui na minha casa, na casa dos meus pais, na época eu era solteiro, e meu pai disse para mim: Berg, tá bom, meu filho, tu já bebeu muito, tá muito embriagado, e é melhor você ir dormir, amanhã é outro dia, amanhã você continua. E meu pai tinha acabado de converter a vida a Cristo, né? Meu pai tinha aceitado Cristo, estava com mais ou menos uns 5 meses na fé, na igreja, né? E o meu pai, ele deu esse conselho para mim, e eu disse para ele que não, quem manda na minha vida sou eu sou maior de idade, né? Eu trabalhava na época, eu trabalhava na construção civil, né? Lá em Fortaleza, justamente com meu pai. E aí naquele dia eu saí de casa, né? Desobedecendo, né? O pedido, a ordem do meu pai. E foi mais um pedido para mim não sair, para mim ficar em casa, né? Que amanhã era outro dia, segundo ele, né? Como ele falou. E aí eu não dei ouvido, eu saí. Quando eu saí, horas depois, a minha mãe conta para mim, hoje ela conta para mim que ela teve uma visão. E ela me viu nos braços dela, eu todo ensanguentado, né? E ela não entendeu porque ela era nova convertida também, tinha acabado de converter a vida, não entendia bem ainda essa questão, né? Essa questão dos dons espirituais, ela não entendia ainda. Contudo, ela contou pro meu pai, né? E o meu pai guardou aquilo ali no coração dele e eles foram dormir. E quando foi por volta das 23h30, por aí, era um sábado, havia uma festa lá no interior, foi numa Manari que aconteceu isso. E todas as pessoas que me conhecem vão dizer a mesma história, né? Estava num bar e eu já estava indo para casa. Quando a gente foi abordado, né? Foram os homens e aqueles homens mandou com que a gente corresse. Todo mundo Do nada. apareceu. E todo mundo correu. Menos eu. Eu era metido o valente, né, da turma. O arrependimento, meus irmãos. Se eu pudesse voltar do tempo, Tinha corrido. eu era o primeiro a correr. Às vezes a gente é muito inconsequente, né? Principalmente jovem, a gente não pensa bem. Age por impulso, né? Age por impulso, né? Querendo mostrar que não tem medo de nada, né? E a gente acaba pagando um preço muito alto, né? E é um preço que eu estou pagando até hoje. Vamos chegar lá, né? Fique à vontade. Vamos chegar lá devagarzinho, né? Para os irmãos aí que estão entrando, né? Para eles pegarem a história direitinho, para poder compreender, entender, né? Sim. Mandaram a gente correr, todo mundo correu, menos eu. E aí, eu saí depois, né? Aquele cidadão me espancou. E depois eu saí andando. Quando eu dobrei a rua, a esquina, ele saiu correndo atrás de mim, sacou a pistola e desferiu o tiro na minha cabeça. Só um. Só um tiro. Foi o suficiente para eu
ficar no estado muito difícil. É porque não sei se os irmãos sabem, né, quem está ouvindo aí, com certeza deve ter, né, algum militar, alguém, né, que vai assistir, sabe do poder de fogo, né? Um tiro na cabeça de ponto .40. A queima-roupa foi, A velho? queima-roupa. Já pode dizer que é um milagre, né? É. Um A milagre. queima-roupa. Ele espancou, Espancou, deixou tu sair, deixou eu sair. pra depois correr e atirar. Sim. Mas não conheceu o que era, o que foi. A motivação, Foi só por fazer. Pronto, é assim, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, Ah, porque à assim, vontade, não vai. é por mim não, tá entendendo? Entendo. Porque há uma categoria por trás de tudo isso, É. Sim. né? Há uma categoria e talvez, né, possa até ofender, mas assim, eu não tenho nada contra, entendeu? Contra Certo. as pessoas. Foi um militar. Foi um militar. Eles estavam em serviço. Eles estavam trabalhando. E o mais difícil, tanto para mim quanto para minha família, entender é que eu estava desarmado, né? Não estava fazendo nada de errado, né? Que estava errado? Eu estava no lugar errado, com as pessoas erradas. E foi por trás que ele atirou, velho? Ou foi De pela frente. De frente. Foi. Entrou aqui no meu lado esquerdo e se alojou no meu cérebro. Até hoje, o projétil, né, está alojado no meu cérebro. Meu Deus. E assim, só para deixar bem Sim. claro, né? Bem claro. Eu não tenho nada contra, né, os militares, né? Sim. Nada contra, até porque o meu pastor hoje é um militar, né? E a gente sabe que, como em todo grupo tem um lado bom e os Com certeza. ruins, né? Infelizmente, certeza. em toda instituição tem isso, né? Com certeza. Né? E eu tenho, né, amigos, né, irmãos em Cristo, né, que são militares, muitos, não apenas o meu dirigente, né, que é subtenente ele, um homem de Deus, uma bênção, um homem que, né, eu quero deixar até meu abraço para ele, para a sua família. Você é uma bênção, meu irmão, viu? Qual o nome Você é dele? uma bênção. Carlos Neto. Carlos Neto. Carlos Deus Neto. abençoe, a paz do Senhor, viu? Carlos Neto é uma bênção, um homem de Deus. E assim, foi um militar, né, que fez isso. Infelizmente, né, tem que falar, né? Infelizmente. Foi uma má conduta ali no momento, né? Sim. Foi algo, acho que impensado, né? No calor da emoção ali, né? Ele fez o que fez e a gente entrou, né, contra o Estado e Sim. essa já é outro assunto, né? Que assim, apesar de eu beber, né, ter usado entorpecente em algum momento da minha vida, né, contudo, isso não é crime, né? Não se constitui um crime, né? Até porque são a bebida você pode, né, pode beber e tal. Apesar de eu ser contra, né? Hoje eu sou contra qualquer tipo de entorpecente, seja ele legalizado ou não. Eu sou contra. Eu acredito que o ser humano não precisa disso. Ele precisa de Cristo para ele ter a sua vida transformada. É verdade. E realmente, né, ter a sua mente, né, transformada por Cristo. Varão, e um tiro de ponto .40 na cabeça. Ponto 40. Eu acredito que você passou muito tempo hospitalizado, né? Eu passei um tempo hospitalizado. Eu passei mais de 30 dias, né? 30 dias eu passei só em coma. Em coma eu passei 30 dias. E detalhe, meus irmãos, né? Quando isso aconteceu, os próprios, né, me colocaram, né, no carro e me trouxeram aqui pro hospital da cidade, aqui de Maranguape. Eu morava numa Manari, morava no interior. E os médicos daqui olharam e disseram, não tem o que fazer não. Nós não temos suporte aqui para esse caso. A lesão é muito grave na cabeça. Com certeza ia atingir o cérebro dele. E os médicos disseram que Não tinha mais praticamente não tinha jeito ali. Não
tinha morrido, porque todo o meu sangue eu tinha perdido naquela noite. Decretaram o fim ali de Berg. Todos eles. Todos. E aí, quando eu cheguei aqui no hospital, que eles deram esse diagnóstico, né? Levaram para o Frotinha da Parangaba, também eles, não tem mais o que fazer aqui, não. Isso já a polícia contigo ou já era Não, com eles médicos, me deixaram aqui Sim, no hospital municipal. E eles me levaram, né? Aí já ficou nas mãos dos médicos, né? Me levaram para Fortaleza. Um primeiro hospital não resolveu, que foi o Frotinha da Parangaba ali, né? E aí me levaram para o IJF Centro. Isso aí, interrompendo, né? É um milagre, né? É o maior hospital de traumatologia do estado, né? Me levaram para lá. E detalhe, meus irmãos, que eu não fui atendido quando eu cheguei lá. É isso que eu tô pensando, de Maranguá para Fortaleza. Imagina. Do Frotinha foi para outro hospital. Imagina. O tempo que ficou. Né? Quando eu cheguei lá, era por volta de 1h, 1h30 da manhã. Mais ou menos isso aí. Né? E aí, se eu tivesse sido atendido naquele horário, aí era beleza, aí tava bom ainda. Mas o meu pai, a minha mãe escutou o estampido, né, que era perto de casa, e aí ela chamou o meu pai, segundo ela, né? Ela disse, Valdez, foi o Berg. Já tinha tido a visão Ela já antes, tinha tido a e ligou revelação uma coisa de Deus, com a outra, né? e ela disse, foi o Berg. Meu pai, não, Berg. Coração de mãe sente, né? Aí o meu pai, não, o Berg. Berg não, já ele chega aqui. O meu pai não pensava, né, que eu ia levar um tiro. Qual é o pai que o filho sai de casa, vai imaginar que ele vai chegar em casa com uma bala na cabeça? Não, né? E aí, a minha mãe contou e ele falou pra ele, não, vamos ver o que é que acontece, o que vai acontecer. Quando foi quase de manhãzinha, chegou umas pessoas lá falando que... Então, ela não foi ao local onde aconteceu. Não foi. Ela não foi porque ela não sabia o que era, o que tinha acontecido. Não sabia, né? Ela sabia pela revelação que ela tinha tido. Sei. Contudo, como ela nova convertida e tal, ela sabia que era eu, ela tinha certeza que era eu, mas ela não foi lá para ver, para constatar, né? E aí, meus irmãos, meu pai, não, tá certo, se for, vai chegar aqui. Aí chegou um rapaz lá, que no caso é até vereador, né? Vereador lá hoje. E ele chegou lá para dar notícia pro meu pai, para minha mãe. E eles disseram que... ele disse, né? Ele disse, olha, teu filho, ele foi alvejado. E a minha mãe, eu sabia que era ele, eu sabia. E aí, meu pai perguntou onde tinha sido, né? Ele disse, não, foi na altura acima do ombro. Ele não teve coragem de dizer, né, que tinha sido. Ele falou, só que ele, né, falou meia verdade, né? Pra não assustar, né? Talvez, tanto, né? Com certeza. Porque você chegar dizendo, olha, teu filho levou um tiro de ponto 40, né? A queima-roupa na cabeça. Aí, quem diria que ia sobreviver, né? Nós estamos diante de um milagre, né? E aí, meu irmão, aí o meu pai ficou assim, espantado, né? Outros disseram que tinha sido nas pernas, e o meu pai, não. Amanhã nós vamos no hospital, até porque na época, em 2008, não tinha transporte, não tinha Uber, não tinha nada. Então o negócio era mais difícil. Até no interior, né? No interior é que é mais difícil ainda. E aí, meus irmãos, no outro dia seguinte, no dia 19, meu pai mais a minha mãe entraram no ônibus e foram lá para o IJF. Pegaram e foram para o hospital, ficaram sabendo que eu estava lá. Eles foram. Quando chegaram lá, eles chegaram, já era um horário já, né, bem avançado. E quando eles me encontraram, né, segundo eles, né, segundo minha mãe, meu pai e a minha tia também que foi, eles foram, quando estavam procurando, eles passavam por mim várias vezes e não me reconhecia. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, meus irmãos, eu perdi o meu sangue praticamente todo. A medicina não consegue explicar como foi que eu fiquei da hora do ocorrido, mais ou menos 23 horas, né, do dia 18,
Meus irmãos, meus pais e a minha tia que me reconheceu por uma tatuagem que eu tenho nesse braço. Nem minha mãe estava me reconhecendo, ninguém me reconheceu. A minha tia me reconheceu por uma tatuagem pelo meu pé, né? Porque lá a gente é muito próximo, né? E ela me reconheceu. Irmãos, meu pai conta que a minha mãe, ela não conseguiu, ela saiu do hospital, ela não conseguiu nem olhar para mim. Tava no corredor ainda? Tava. Detalhe, 3 horas da tarde eu fui operado. Meu Deus. No dia 19. Então, irmãos... É inexplicável. Não tem. Totalmente A inexplicável. explicação é Jesus, né? Porque assim, vamos dizer que tivesse acontecido 11 horas da noite do dia 18, mas não, mais 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, eu tivesse sido levado para o IJF e tivesse sido operado. Aí era muito difícil, né? Já era mas difícil. 3 horas da tarde do dia 19, meu irmão, eu estava lá sem atendimento, estava lá no corredor do hospital e pessoas morrendo toda hora, todo instante. E qual é a sensação dos pais? Ele tá morto. Eu estava desacordado, né, com o orifício na cabeça saindo massa crânioencefálica, e a sentença era morte, não tinha mais nem o que fazer. Eu acredito também que um médico municipal local já tinha dito que não tem mais jeito. Leva para outro, não tem mais jeito. Talvez os médicos do hospital que você estava já estavam esperando já a qualquer momento você morrer, né? Com certeza. Talvez não deram o caso por isso, né? Com certeza. Eles tinham certeza que não tinha como eu voltar, né, ter a vida como Sobreviver, eu tinha. né? Não tinha como, né? Se você imaginar o poder de fogo de 1.40, meu amigo, não sei bem, mas se eu não me engano, é uns 250 quilos a 300 de impacto, né? Então a pancada foi muito grande e, assim, o normal seria ela sair do outro lado. Seria o normal. Mas eu acredito piamente nisso hoje. Eu acredito que a mão de Deus... A mão né? de Deus. A mão de Deus, não. Só Eu até creio. aí você vai parar aqui. Você vai parar aqui, né? E aí eu fiquei lá, quando foi 3 horas da tarde do dia seguinte, meu pai, né, falou lá com as enfermeiras e elas não estavam fazendo caso. Ninguém estava fazendo caso porque para eles era comum, normal morrer, Já estava decretado. né? a morte. Toda hora. Tava só esperando, hein, velho? Só esperando. E aí meu pai ficou desesperado e disse: olha, vocês não estão vendo meu filho, a situação que ele está, né? Tá morto aqui, vocês não vão fazer nada. Aí foi que ele perguntou se elas não tinham filhos e elas tomaram aquele impacto, né? Aquele susto. Porque eu acredito que a pessoa está tão acostumada com aquilo que para ele é normal, não importa quem é, não conhece mesmo, né? Mas aí uma daquelas enfermeiras, elas foram atrás de um médico, o médico chegou, né? Eles rasparam a minha cabeça e fizeram os procedimentos e com o risco, né, de eu entrar na sala de cirurgia e só decretar a morte. Por quê? Porque o teor de álcool era muito grande no meu sangue, né, ainda, né? Então passar por um procedimento cirúrgico ali seria mais um risco, né? Um risco a mais. Mas, para quem já estava morto mesmo, vamos lá, fizeram a cirurgia. Eu sofri 3 cirurgias, né? 2 cirurgias internas e uma cirurgia externa, né? E eu tenho a cicatriz que pega daqui até aqui, né? E o projétil, né? O projétil está alojado no meu cérebro. A medicina, os médicos disseram que não podia retirar, porque ele estava num lugar muito difícil do cérebro e mexer seria o pior. Então, vamos deixar no que está, deixaram no que tá hoje e não colocaram nem platina, colocaram, deixaram tudo aberto. Seja o que
Deus dará, né? Como sendo um ditado popular, né? Vamos fazer aqui, se der certo, Se deu, der né? certo, amém. Se não, tá morto mesmo, né? Perca de sangue, demora no atendimento, não é isso? Sim. Álcool no sangue, um Sim. pouco sangue que tinha, Um pouco, né? mas mesmo assim sobreviveu. Sobrevivi. Tô aqui contando a história, né? Esse é que Deus grande, né? tem feito, né? E assim, isso aí é só o começo, né? É o começo, porque assim, meus irmãos, meu pai saiu do emprego. Meu pai saiu do A emprego. rotina mudou tudo, né? Mudou completamente. Meu pai teve que sair do emprego para cuidar de mim lá no hospital, né? A minha mãe, a minha família ficou com o nevo, a flor da pele, né? Ali, né? E assim, pessoas ligavam para dizer, ih, já morreu, Meu brincando, né? Mas, para a glória de Deus, estamos aqui, né? Estamos aqui contando a história. E o Berg falando aí, eu me lembrando de uma coisa. E os amigos da hora Boa que estavam ali, pergunta. que correram, né? Eles voltaram, eles ajudaram a socorrer, né? Rapaz, para falar a verdade, hoje eu tenho essa mentalidade de que amigo, primeiramente é Cristo, né? E segundo foi a minha família, né? De fato foram meus amigos e são meus amigos. Meu pai é meu amigão até hoje. E assim, eu não me dava bem com meu pai, né? Meu pai ele trabalhava fora, né? Passava de 3 meses sem andar em casa. Então a gente não tinha um convívio, um laço tão forte, entendeu? Então isso, meu pai me amou sempre. Agora eu, sim, muito rebelde, né? Mas hoje meu pai é o meu melhor amigo, né? É uma benção. Aquele cara que liga pra mim, eu ligo pra ele, pra gente despreocupado, né, um com o outro. Então Deus mudou completamente a história, tanto minha como do meu pai. da minha Daquele família. momento Deus já estava trabalhando, né? Deus já estava trabalhando. E assim, meu pai, eu participei praticamente da conversão do meu pai. Eu vi, eu não vi no dia, mas eu estava no dia antes, né, dele confessar Cristo. A gente trabalhava junto, né, como eu falei, na construção civil, né, em um condomínio lá em Fortaleza, né. E meu pai tinha um pastor lá que trabalhava com a gente, eu não sabia que ele era pastor. E ele começou a conversar com meu pai, e meu pai começou a dar ouvido para ele. E o meu pai disse assim: Berg, eu vou na igreja hoje. Isso era em 2007. Eu disse: pra onde, homem? Pra igreja? Que igreja? Na igreja dos crentes. O pastor me convidou. Pastor? Que pastor? Aquele pastor que trabalha com a gente. Eu disse: rapaz, tem um pastor que trabalha com a gente. E aí, meu pai foi. E naquele dia, pastor Gabriel, meu querido Bruno, o pastor disse para ele que Deus ia mudar a história dele. E ele foi, confessou Cristo, voltou alegre demais. Alegre, animado, com a Bíblia na mão. E eu disse: rapaz, que foi que tu viu nessa igreja? Ele voltou muito alegre, muito animado. Ele disse: não, lá Deus falou comigo. Eu confessei Cristo. Deus falou comigo. Glória a E Deus. ele disse que vai mudar a minha história, a minha vida. E eu acreditei. Eu disse: rapaz, tu acreditou mesmo nisso aí? Ele: acreditei. E eu disse, eu brincando, né, para te assar com a cara dele. Eu disse: rapaz, e o que foi que ele disse mais? E tu acreditou? E eu acreditei. E ele disse que vai mudar a tua vida também. Olha aí. Meu Deus. E naquele dia, meu pai arrumou tudo, pegou as coisas e foi embora para o interior. E ele disse que a partir de hoje, a minha vida vai ser para Cristo. E desde então até hoje, o meu pai continua na presença de Deus, Glória a minha a Deus. mãe também em Cristo, e toda a minha família, a minha casa hoje serve ao Senhor. Meu pai Glória a hoje Deus. dirige uma igreja, né? Também da Tempo Central Ó. lá no interior. Glória a Deus. Não sabia. Meu pai é dirigente já Amém. tem um tempo. Maravilha.
Bênção de Deus, então viu? Deus ele tem as suas formas de trabalhar. Claro que a gente não consegue compreender, né? Tem coisa que a gente não consegue compreender. Contudo, né, é o melhor de Deus para nossa vida. Então ele teve que largar tudo, a Teve rotina que agora vai largar- mudar, né? Para viver uma vida dentro de hospital. Isso. E aí, meu irmão, você imaginar 30 dias dentro de um hospital. 30 dias. E eu em coma. E o diagnóstico dos médicos era só o contrário. Esse aí não acorda mais não. E antes mesmo de... uma das últimas vezes que o meu pai falou com um dos médicos lá eram muitos médicos, porque o caso era muito sério, né? No cérebro, né? Na cabeça. E uma das últimas vezes, a minha mãe conta, meu pai também conta, que um dos médicos disse: não tem mais jeito pro seu filho, não. Não tem mais jeito. Só faltou ele dizer: tá dando gasto ao Estado e pronto, não tem serventia de nada. Tá aí. E eu vou dizer para vocês uma coisa: ele nunca mais acorda do coma. Na minha experiência na medicina, eu tô com cabelo branco e eu já vi casos e mais casos. Mas no caso do seu filho, não sei nem como é que ele está respirando pelos aparelhos. Pela forma que ele chegou aqui, não tem explicação. E com certeza, aí não acorda mais. E se ele acordar que é impossível, vai ficar em estado vegetativo. Meu Deus. Ele nunca mais vai andar, nunca mais vai falar, vai ficar cego, mudo, surdo, apenas em uma cama, mexendo os olhos e ainda é cego. Não tem mais jeito. Forte. Meu pai e a minha mãe eles não perderam a fé, continuaram firmes em Cristo, e meu pai deu uma resposta. Não. Eu imagino os pais ouvindo um negócio desse, né? Imagina Difícil. E assim, eu sou o único filho homem. Eu tenho 3 irmãs, mas o único filho, né, homem, né, que meu pai tem sou eu. Então, imagina um pai ter um diagnóstico desse, de que o seu único filho homem, né, o filho mais velho, o primogênito dele, tá ali morto praticamente. Novo convertido, né, pastor? Novo convertido. Recebendo uma palavra contrária dessa, tendo que manter a fé, como o senhor disse, teve que deixar o emprego para ficar ainda receber uma notícia dessa, mas mesmo assim, você vê que a fé dele foi poderosa, hein, Foi Varão? muito, muito forte. Beg, uma pergunta que às vezes a gente vê muito o povo comentando, né? E aí eu quero saber de uma experiência sua, né? Eu nunca tive diante de uma pessoa que ficou em coma, né? Foi 30 dias, né? 30 Nesse dias. período de coma, você não tinha sinal de nada, né? Não escutar. O pessoal diz que quem está em coma às vezes escuta, né? Que As sonhou pessoas que com estão ao alguma redor, coisa. né? Eu já vi até um testemunho de uma mulher que disse que foi no inferno, foi no céu, Ixi, meu né? Foi Jesus. não sei aonde, aquela coisa toda. Meu né? irmão, esse é uma parte também do testemunho que eu não costumo contar sempre. Dificilmente eu falei poucas vezes sobre esse ponto também, né? Mas é a estreia aqui, né, do programa, né? Então, vamos, né? Vamos, como eu disse até para um amigo meu, o Jefinho, que é lá do centro, né? Da congregação de vocês. Eu falei até para ele: olha, rapaz, eu vou contar tudo, eu vou rasgar tudo hoje. Glória a Deus. Eita Jesus! Dá lugar, né? Meu irmão, é uma ótima pergunta, uma pergunta muito oportuna, viu? E assim, é verdade que a gente não fica 100% como é que inerte acho que a palavra é essa, né? Inerte. Não. Eu tive uma experiência com Deus. De uma forma tão poderosa que assim, eu não consigo explicar
Eu não consigo explicar, né? Num sentido assim lógico, né? Pela lógica, não tem como, não tem explicação lógica. Mas espiritual tem. Existe, né? E aí, meus irmãos, respondendo a pergunta aqui do meu querido pastor Gabriel, é verdade, né? Eu não fiquei 100% inerte, né? Dormindo, não. Apesar da medicina ter dito que não tinha jeito, que não acordava mais, que aquele negócio todo, eu tive uma experiência com Deus tão profunda, tão marcante na minha vida, que aquilo ali, quando eu me lembro disso, me renova a minha fé, sabe? Minha força, Deus, assim, em Deus, em Cristo. Eu me lembro, eu não consigo explicar com detalhes se era de dia, se era de noite, ou se era todo dia que acontecia isso. Eu não sei dizer. Igual Paulo, né? Se é na carne, se é no espírito. Eu não sei, pronto, eu não consigo explicar, não sei dizer. Até porque era um coma, um estado de coma. Não tem como ter noção de dia, de hora. Não tem como. Então, eu me lembro que algo estranho acontecia, pastor Gabriel e irmão Bruno. Acontecia algo assim inexplicável. Todo santo dia. Eu não sei se de manhã ou de tarde, à noite, não sei. Eu tinha consciência de que eu estava deitado, dormindo. Estava deitado em um leito de hospital, eu tinha essa consciência. Contudo, todos os dias, eu abria meus olhos. Isso não é real, entendeu? É um coma. Não sei se eu estava sonhando, se era uma visão, não sei. Agora, acordado eu não estava. Sim. Acordado não estava. Eu estava em estado de coma, né? Como qualquer outra pessoa num estado de coma. Só que, todos os dias, eu abria os olhos, eu desligava os aparelhos que estavam ligados em mim, no meu próprio corpo, e eu sentava no leito. Detalhe, eu não tinha força nem para mexer. Então, isso não pode ter sido algo real, 100%. Mas assim, o que é que tu via? Era um hospital? Pronto. Era branco? Eu via que era o hospital. Eu sabia que estava no hospital. Eu mesmo desligava os aparelhos e todos os santos dias eu me virava no leito, sentava, e quando eu sentava, eu via uma escrivaninha do meu lado, do lado do leito, e aquela escrivaninha, quando eu olhava para ela, eu via um livro, e todo santo dia eu lia aquele livro. Forte. Uma das vezes eu tive a visão nítida do que seria. Estava escrito. Não, eu não sei o que estava escrito. Só sei que o livro era preto, tinha uma fita dentro, e eu tenho certeza que era a palavra de Deus. Eu tenho convicção de que era a Bíblia. Que todo santo dia, num estado de coma, isso é inexplicável. Eu estou agora formando em teologia, né? Pela misericórdia, estou formando agora, esse ano. Mas assim, isso a teologia não explica. Não explica. Ninguém consegue me explicar. Contudo, eu sei. Eu sei o que foi que aconteceu. Eu tenho a certeza e a plena convicção de que Deus estava revelando para mim a sua palavra. E assim, eu não consigo explicar, né? O que eu lia, não sei. Sei que isso acontecia. Vez por outra, né? Isso acontecia ou era todos os dias, não sei, porque eu estava em coma. Não tem como saber horário, dia, não tem como, né? Contudo, meus irmãos, eu me lembro também que teve uma vez, desses dias, nesse estado de coma, que eu abria meus olhos, e quando eu abria meus olhos, pastor Gabriel, eu via um pássaro vinha na minha direção,
era um corvo, como se fosse um anum, né? Pra gente aqui. Ele vinha na minha direção, ele fazia um ninho no meu peito, ele fazia um ninho aqui, ele tinha filhotes, e eu não conseguia entender o que era aquilo. No dia seguinte, eu via com meus olhos, eu via um homem, não, eu via como se fosse um homem, né? Só que ele era uma espécie de sombra, e ele chegava para mim, e ele dizia para mim que aquele era o meu último dia, que ali eu ia morrer. Que tudo que eu tinha feito ali, agora era o dia de prestar conta. Meu Deus. Era o dia de prestar conta. Contudo, meus irmãos, eu tirei força de onde eu não tinha. Eu consegui olhar para o leito, para o meu lado direito. E quando eu consigo olhar, eu vejo um homem vindo na minha direção. Eu vejo um homem muito alto, um homem todo vestido de branco. E ele dizia para mim que não, que ele ia dar mais uma oportunidade de vida para mim. Aleluia. Naquele dia, eu tenho certeza, meus irmãos, que aquele dia foi o dia que o meu pai entrou na UTI. Dobrou o joelho e ele disse: Berg, Jesus te ama. Eu acordei na mesma hora. Eu estava com 15 dias que estava em coma. Glória a Deus. Com 15 dias que estava em coma. Quando completou os 15 dias, o meu pai, ele conta para mim, né, claro, né, porque isso aqui não teria como eu saber se os meus pais não me contassem, que quando completou os 15 dias, meu pai falou com a atendente lá, com a enfermeira, que era cristã, que era evangélica na época, e ela disse, e meu pai falou com ela: olha, se eu falar, meu filho vai me ouvir? E ela disse: hoje ele vai lhe ouvir. Hoje ele vai lhe ouvir. Meu pai entrou na UTI, mesmo o médico ter dito horas antes que eu não acordava mais, que eu ia ficar em estado vegetativo. Meu pai entrou e eles disseram, meu pai e minha mãe, que eu seria um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Meu pai entrou na UTI, quando ele dobrou o joelho, ele disse para mim que ele não orou, ele não fez uma oração longa, ele disse apenas essas palavras: Berg, Jesus te ama. Eu acordei no mesmo instante. Glória eu a Deus. acordei na mesma hora. E eu tenho a plena convicção de que o nome de Jesus ainda tem poder para fazer milagre glória. no século 21. Glória a Deus. Eu tenho plena convicção de que os irmãos que estejam, né, agora, né, passando qualquer tipo de adversidade, com filho, com marido, com quem quer que seja, um amigo, um parente, um amigo íntimo, pode ter certeza, Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Glória a Deus. O poder dele não se limita ao tempo, ele é atemporal. E que nós cremos que ele ainda continua fazendo milagre. Eu creio muito nisso de que você está falando, porque eu lembro que no ano de... Não vou recordar bem o ano, mas 2004, por aí, eu sofri um acidente aqui, logo aqui na saída aqui da rua do nosso templo sede, né, onde uma moto ela me pegou e eu fui levado ao braço mesmo para o hospital. Naquela época não tinha de ficar esperando a ambulância, aquela coisa. E eu lembro só de um homem de branco que me pegou nos braços do que estava do meu primo, e eu apaguei, não lembro mais nada, e depois eu fui atrás de saber, e ninguém sabe quem é esse homem de branco que me pegou nos braços. Né? Então, num dos acidentes que eu sofri, né, eu vivenciei essa experiência, né? E eu creio muito dentro do que você está falando, que mesmo as pessoas lhe vendo ali, né, em coma, para você se levantava, você sentava, né? E Deus, ele cuidava de você. Certo. Vinha também o inimigo, mas Deus, ele estava cuidando, né? Verdade. E assim, eu creio piamente que Deus revelou para mim a sua palavra, né? E justamente no momento mais crítico da minha vida, né, da minha família, o momento mais difícil para a gente, foi um momento que Deus se revelou mais presente, né? E assim, só para não ter uma confusão aqui, né? Mas ele passou 30 dias em coma, como foi que 15 dias o pai dele foi lá e ele acordou, né?
Se ele acordou com 15 dias, como foi que ele passou 30? Sim. Né? Metade do tempo. Porque os outros 15 dias eu passei como induzido. Por quê? Porque o meu cérebro... Quando eu cheguei em casa, a minha mãe e os meus parentes me tiraram foto, né? Hoje eu não tenho mais essas fotos, né? Na época do Orkut, aquele negócio a gente perdeu, né? A gente deveria ter revelado, ter guardado, né? Isso. Mas os laudos médicos, tudo era para ter trazido também. Né? Tenho tudo isso. E, assim, a minha cabeça ficou mais ou menos isso aqui, ó. Ela inchou, né? Inchou, né? Meu cérebro estava inchado, né? Minha cabeça estava dessa altura, né? E assim, mas mesmo assim, com toda a dificuldade, e aí eu passei mais 15 dias como induzido, por causa da lesão muito séria na cabeça. E eu fiquei aquele tempo lá no hospital, né, me recuperando, depois acordei, fui para a sala de recuperação. E os médicos acertaram em parte nos seus diagnósticos. Eu voltei para casa de fato, mudo, né, não falava. Voltei para casa sem movimentar, né, meu lado direito. E não conseguia discernir letras, não conseguia discernir nada. Eu não conseguia discernir a mão esquerda da direita. Praticamente nasceu de novo, né, pastor? Uma criança, né, irmão? Pronto, tive que aprender tudo de novo, até escrever, tudo. Tive que aprender tudo novamente. É difícil, né? Muito difícil. É um processo muito doloroso, mas aonde se vê a mão de Deus, né? Agora, eu fico imaginando aqui quando você acordou. Uhum. A reação do pai, do médico que disse que ele nunca, pela minha experiência, ele não acorda mais, né? E de repente isso acontece, né? E por isso que eu sempre digo para os irmãos, né, quando eu estou ministrando a palavra, que os irmãos não percam as suas esperanças, entendeu? Porque assim, como tem até um louvor aí, né, que as irmãs cantam, né, que a última palavra não vem do médico, nem do advogado, e de fato isso é verdade, né? Se meu pai fosse basear, a minha mãe também, a experiência deles com Deus, segundo a palavra do médico, meus irmãos, eles não teriam visto o que eles viram, né? Então, o médico pode ter toda a experiência do mundo e nós não somos contra, claro. Sim. Eles estão exercendo a sua função. A experiência deles, né, Berg? De fato, tem uma experiência. Contudo, a palavra de Deus é a última palavra que nós aceitamos. É forte, forte. Berg, e como foi chegar em casa, ter que aprender tudo de novo? Você tinha um entendimento, conhecimento que aquilo ali estava acontecendo? Como é que estava a sua cabeça? Estava no lugar? Você tinha certeza do que aconteceu e de por que estava ali? Boa pergunta. Antes do Berg responder essa pergunta, né, a gente quer pedir a você que está escutando esse testemunho, que está vendo essa maravilha, né? Porque nós estamos diante de um milagre, né? A ciência ela não explica, o homem não explica, ninguém consegue explicar o que aconteceu. Então a gente quer pedir a você, compartilha nos teus grupos familiares aí do WhatsApp, compartilha nas suas redes sociais, compartilha aí para os amigos, né? Coloca aí para eles, olha o que é que Deus faz, o Deus que nós servimos, ele ainda tem poder de tirar o homem da morte e trazer a vida para o homem, né? Então, nós queremos pedir a você para que compartilhe. Você está entrando, não esquece de se inscrever, não esquece de ativar as notificações e não esquece também de curtir a página, né? Compartilhar com seus amigos, com as pessoas, tá ótimo. Eu não conhecia. Quando me falaram do presbítero Berg, era assim, ele levou um tiro, era o que eu sabia, ele levou um tiro. Eu, particularmente, amigo do Berg há muitos anos, não tinha ainda ouvido o testemunho, né? Mas vamos lá, a pergunta que foi feita, repete aí pra gente. Pronto, porque... Era a sua experiência, você acordou, você tinha a noção do que tinha acontecido, do que estava acontecendo,
você não conseguia falar, se você conseguia pensar direito ali o que estava ocorrendo naquele momento? Voltou? Nós tivemos aqui um probleminha no microfone do Berg, né? Enquanto a equipe técnica vai aí, deu certo? Deu não, né? Então, enquanto ele vai organizando aí, a equipe vai fazer a troca do microfone, a gente quer, né, lembrar vocês que nós estamos aqui no nossa live de estreia, né? Essa live depois ela vai passar por alguns cortes, a gente vai colocar os melhores momentos, algumas coisas, né? E a gente até pode falar já de quarta-feira que vem, né, pastor? Quarta que vem, nós teremos outra live, né? Onde nós estaremos recebendo o nosso pastor presidente do Templo Sede, onde nós estamos, né? Nós queremos apresentar aqui o ponto onde nós estamos. Agradecer, né? Também, né? Nós estamos aqui no nosso Templo Sede, a sede da Assembleia de Deus Mistério Maranguape, né? Você tem essa visão aqui atrás, né? Nós estamos em nossa galeria. Nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Iranildo, que passou por um momento difícil também esses últimos dias, e vai estar aqui na próxima quarta contando seu testemunho e também contando, né? Nós vamos estar fazendo uma live especial, louvando ao Senhor pelos 19 anos de nosso ministério, e vamos estar recebendo nosso pastor presidente, pastor Iranildo, que vai estar contando aí como foi, o que Deus fez e as maravilhas que Deus tem feito em nosso ministério. Agora sim... Glória. Pronto, voltamos. Antes de responder a pergunta do meu amigo Bruno, né? Bruno. Rapaz, eu queria só deixar aqui o meu abraço daqui, a minha esposa, né? Meu mesmo que tá aqui, né? Não pode não deixar de... Brincadeira. Eu tenho que dormir, né? Bem, né? Não tem cachorro não, né? Pra dormir na casinha do cachorro. Tem que fazer a média, né? É verdade. O homem sabe aí, né? Sabe. Eu vou mandar um alô para minha esposa também. Ela tá ali na equipe técnica para fazer a média aqui também. Stephanie. Stephanie está escutando aí também, Stephanie. Minha esposa, né? Meu amigo Regivando, né? Que Regivando. É o pregador, né? Que é um homem de Deus. Vamos marcar para trazer aqui, né? É uma benção, viu, homem? Também o meu pastor, a esposa dele, né? O Carlos Neto, a irmã Elisângela, que estão aqui conosco, e todos os irmãos que estão aqui com a gente. Tá certo? Meu irmão Bruno e os irmãos que estão na live, respondendo a pergunta, eu tinha consciência, certo? Em todo o processo. Desde quando eu acordei, eu não tinha ciência 100% do que tinha acontecido na íntegra, entendeu? Eu fui me lembrando aos pouquinhos. Eu me lembrei que eu estava lá onde eu estava, eu sei o que aconteceu, tá entendendo? Só que no hospital eu fiquei meio perdidão. Quando eu acordei meio perdido, né? Mas aí eu não perdi a minha memória. Sabia que o meu pai estava comigo, continuei conhecendo todas as pessoas. Inclusive quando eu cheguei em casa, muitas pessoas estavam lá, né? Muitos eram curiosos, né? Curioso. Rapaz, esse homem não morreu mesmo? Esse miserável não morreu não, rapaz. Né? Porque a gente sabia que tem pessoa que gostava, tinha pessoa que não gostava. É verdade. Né? Mas que, respondendo, né? Eu fiquei consciente, né? Todo esse processo, né? E, para glória de Deus, as pessoas imaginavam que eu tinha ficado meio pinel. Sim. Por quê? Porque eu ria muito, né? Ria muito, mas o meu jeito é esse mesmo. Meu jeito é esse. Se vocês me verem um dia de cara trancada, cara ruim, pode ter certeza, meu irmão. O negócio foi muito sério. Porque depois de tudo que me aconteceu, não posso me abalar com qualquer coisa. É verdade. É verdade. Pai, depois que passou, se tiver alguma coisa pior, não existe não. Aí agora a rotina sai do hospital, né? E vai agora para casa, né? Eu voltei para casa, né? Voltei, eu não me lembro a data, não marquei a data, não sei. Deve ter uma data, né? Que eu recebi alta, que eu não me lembro agora. E eu voltei nos braços do meu pai.
lá onde eles moram até hoje, não tem acesso de carro, porque é uma travessa, né? Sem saída, é uma travessa. E meu pai me levou nos braços, né? Magro, olha, dessa finura. Perdeu peso, né? Perdi peso, já era magro, meu irmão, né? E aí eu perdi mais peso ainda. E as pessoas, os curiosos foram e tinham a certeza, mesmo eu tendo acordado, ter voltado para casa, de que eu não escapava não. Não ia resistir, né? Porque tava muito raquítico mesmo. Tava magro e muitas pessoas desacreditavam. 100%. Não. E outros dizem, não, aí pronto, aí não tem mais jeito para ele não. Vai morrer nessa cama aí, nunca mais se levanta na vida. Quem via tinha certeza que não tinha como se recuperar daquilo não. E o período foi longo O período de recuperação, meus irmãos, foi... Eu tô no processo de recuperação ainda, né? Desde 2008 para cá, né? Eu perdi o movimento todo do meu lado direito. Ainda hoje, eu não tenho esses movimentos que eu tenho na mão esquerda. Continuo sem esses movimentos. A minha perna também continua com a mesma, do mesmo jeito, certo? Agora a minha voz melhorou demais, irmãos. Eu falava, quando eu voltei a falar, nem eu entendia o que eu dizia. Nem eu entendia o que eu falava. Eu queria pronunciar uma coisa, eu falava outra. Ainda hoje, a gente releva muita coisa para a gente ter uma vida com Cristo, sim, uma vida com Deus ainda hoje. Ainda hoje. Por quê? Porque tem pessoas em nosso convívio, né? Em nosso convívio, o meu convívio, né? Falar diretamente para mim, né? Para não englobar todo mundo. Que ainda hoje, quando eu falo alguma coisa errada, alguma palavra, né? Que não sai como eu projetei, né? Ainda brincam. Só que elas não sabem do processo, né? Não, eles não imaginam que essa palavra estava projetada certa na minha mente. Entendi. Só que na hora de falar é que a língua não fala. Então, o que é isso? É sequela do que aconteceu. É sequela. Tem momento que eu vou falar, falo rápido demais. Tem momento que já é muito lento. Então, é algo que ficou. Que ficou e que as pessoas, muitas das vezes, nem na igreja não compreendem. Né? Às vezes, imagina ou podem imaginar, não, tá fazendo corpo mole, não é isso tudo não. Mas 15 anos com você, com a mesma patologia, em que a medicina disse, o diagnóstico do médico continua o mesmo, irmãos. Continua o mesmo. Irreversível o quadro. Não anda mais direito, não fala mais direito, continua o mesmo. Só que eu decidi no meu coração. Eu não quero isso para minha vida. Como disse até tem um pastor aí que até ele é engraçado, né? E as pessoas às vezes têm ele como palhaço e tal, mas é um cara altamente inteligente. Né? Ele disse algo que ficou gravado e guardado no meu coração, né? Todo mundo falando da crise, ele disse, onde é que está a crise? Eu não quero participar dela. Pronto. Foi isso que eu fiz para a minha vida. É uma escolha, né? Eu escolhi, eu decidi não viver a minha vida segundo o padrão, ou seja crente ou não seja, sonha para a minha vida. O que dizem ou a favor ou ao contrário. Tanto faz você me elogiar como não. Isso eu decidi no meu coração. Eu não vou tomar nem a crítica, nem o elogio como base, como um norte para a minha vida. Não. Porque se eu fosse parar por causa de crítica, eu não tinha nem começado. Deu problema de novo aqui. A gente tá com um probleminha técnico aqui no microfone do Berg mais uma vez.
né? E aí a gente já vai aproveitando para fazer alguns agradecimentos, né, ao pessoal que está aí na equipe por trás, né, cuidando do Instagram. A gente já pede para você seguir lá no Instagram, vai lá, Conversa de Cristão, né? Você vai seguir lá no Instagram, vai compartilhar, vai mandar para os amigos. A gente ainda vai ter muitos programas legais. A gente está preparando programação de testemunhos, né, de palavra, de alguns estudos, alguns temas, né? Estamos preparando aí um tema a respeito do pentecostalismo, né? A gente tem visto aí um movimento muito grande de movimentos estranhos, línguas estranhas. Então a gente está preparando aí um estudo, trazendo convidado para falar sobre isso. Então a gente precisa que você compartilhe este canal, precisa que você compartilhe em suas redes sociais, precisa que você divulgue, para que vidas, quanto mais você divulgar, mais vidas serão alcançadas, não é isso? O pastor apresentou e me apresentar também o diácono Davi, né, pastor? Diácono Davi. Por trás de tudo isso ali, fazendo a máquina acontecer. Se ele apertar o botão ali, tudo desliga, irmão. Então quem manda é ele. Então acho que quem está apertando o botão do Berg é o Davi, né? Pode ser. Davi solta o botão do Berg, Davi. Amém? Então, nós estamos nesse processo aí, mas eu creio que Deus colocou esse canal em nosso coração. Um projeto, né, pastor? Um projeto que veio do trono de Deus até as nossas vidas, amém? Nada que acontece assim é por acaso, né? Tudo foi pensado, tudo foi projetado primeiramente por Deus, e o nosso objetivo principal é alcançar vidas através dos testemunhos. Eu tenho certeza que alguém que esteja assistindo já recebeu um toque, assim como eu recebi só ouvindo aqui, pastor. Eu também estou maravilhado, né? Eu confesso que um testemunho desse nos edifica a nossa fé. Em um período tão difícil em que as pessoas estão vivendo, né, onde a gente vê a apostasia da fé, onde a gente vê que as pessoas estão desacreditando de Deus, aonde um mudão ele vem contra aquilo que a gente fala, né, e as pessoas têm vivido cada vez mais sem Cristo e preferem estar vivendo sem Cristo. Ouvir um testemunho desse do que Deus fez, do que Deus ele ainda faz, mesmo que a medicina diga não tem mais jeito, não tem mais solução, não tem como, Jesus ele chegou e mudou a história e fez acontecer, né? Aqui, eu acho que o meu microfone está funcionando bem, passa para ele, enquanto eles ajeitam o meu, aí fica tudo certo. Com licença aqui. Pronto, né? Então vamos lá, né? Amém, meu irmão. Obrigado, viu? Você é uma benção. Meus irmãos, como a gente estava falando, né? Até eu me perdi um pouco aqui, né? Mas só para recapitular aqui, né? Essa questão de eu decidir, entendeu? De eu não viver segundo o padrão do que as pessoas querem. Eu não é arrogância, não é nada disso. Eu quero provar para mim mesmo que eu também sou capaz. Glória que a minha deficiência, a minha falta, a minha mobilidade, nada disso é problema para mim servir a Cristo e fazer a obra de Deus. Eu queria até deixar aqui o recado, né, para os irmãos, né, que estão nos ouvindo aí, que vão nos ouvir, né, que eu tinha tudo, pastor Gabriel, eu tinha todos os motivos do mundo para me estar enclausulado dentro de um quarto, chorando e dizendo: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Acredito. Enquanto ninguém gosta de mim, eu não estou preocupado, não. Eu amo a Cristo e eu quero que as pessoas conheçam esse Cristo que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. É forte. Então eu decidi no meu coração, eu vou viver para Cristo, eu vou entregar a minha vida para Cristo e eu vou viver para Ele. Eu vou viver para a glória de Deus, independente do que digam, o que falam, né? Muitas vezes as pessoas tentam poupar
eu percebo me poupar de algumas coisas, né? Tipo assim, não, eu vou poupar ele por causa disso, por causa daquilo. Só que eu não me vejo, apesar de eu não vivo uma fantasia. Eu sei da minha dificuldade, eu sei da minha realidade, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu fui lá atrás. E assim, apesar de tudo isso, eu nunca me vitimizei para ninguém. E eu sempre quero deixar isso muito bem patente para todo mundo. Cristo é quem conduz a minha vida. Glória e a eu Deus. vou viver para a glória dele, independente de qualquer coisa. Aleluia. Se eu perder o movimento do outro braço, ele é Deus do mesmo jeito. Maravilha. E por aquilo que eu já passei, eu sei que nada se compara, nada nessa vida, nada nessa terra, se compara com a glória de Deus. Oh, nada. glória. Nada nessa Glória. vida. Aleluia. E o Berg, que teve um encontro agora com Cristo, quando é que foi? Pronto. Foi no período de recuperação? Foi no período Foi nesse período mais difícil da minha vida, né? Não somente meu, mas de toda a minha família, toda a minha casa, né? Meus pais. Depois que eu voltei para casa, que eu estava na cama lá, mexendo só os olhos. O meu pai, quando ele chegava do culto, ele revezava com a minha mãe, né? Ela ia um dia, outro dia era ele. E quando ele chegava da igreja, ele colocava a mão nas minhas pernas e dizia: meu filho, você vai ficar de pé. Glória e ele a começava a orar e ele chorava, meu irmão. As lágrimas pingavam nas minhas pernas e ele dizia: Berg, tu vai ficar em pé, tu vai pregar a palavra de Deus. E rapaz, Oh, mano, glória. eu ficava pensando: rapaz, da onde é que ele tira essas ideias? De onde é que ele tira essas ideias? Porque eu estava realmente muito revoltado, entendeu? Porque na época eu tinha 19 anos de idade quando aconteceu. Novo, né? 19 anos de idade, meu irmão. Trabalhava, tinha a minha vida normal, comum. E você imagina, a sua carreira profissional foi interrompida. Tudo foi interrompido cedo. Tudo foi interrompido na minha vida, tudo cedo, né? Escolhas erradas que eu fiz. Eu sou consciente disso. Isso eu não culpo governo, não culpo ninguém. Sim. As minhas escolhas erradas me levaram para lugares errados que eu não gostaria de estar. E eu tenho até uma frase que eu sempre falo, que eu ouvi, que ficou marcado na minha vida, é que a plantação ela é livre, né? Você planta o que você quiser, mas a escolha não, né? Aquilo que você plantou, você vai colher, né? O fruto é impossível você não colher. Você vai colher. Seja qualquer tipo de semente que você tenha semeado. Isso é fato, né? A lei da semeadora é a lei que nunca falha. Sim. Tudo pode falhar, mas a da semeadora não falha nunca, né? Então, e assim, estava revoltado, né? Os supostos amigos conseguiram, foi um revólver para mim, eu cadeirante. Meu Deus. É mesmo? O que seria para me dar apoio, para me levantar? Eles queriam me levantar para me poder me vingar, né? E fazer alguma coisa, né? E eu acredito que também era uma estratégia do diabo, porque da forma que eu me encontrava, no estado psicológico, emocional, eu tinha pensado em tirar a minha vida várias vezes, com aquela própria arma que eles me deram, né? Mas para a glória de Deus, isso não aconteceu, Glória a Deus. né? E Deus, ele foi louvado, né? E assim, no dia 18 de outubro, não, antes de eu confessar Cristo como Salvador, Deus enviou uma mulher lá em casa. Ela morava em Fortaleza e ela deixou, ela morava em Fortaleza, foi morar aqui no Maracanaú, no bairro aqui muito próximo de Maranguape, e aí no Luzardo Viana, né? E aí ela não poderia mais voltar para Fortaleza por causa que não tinha ônibus para lá. E ela era prima do meu pai. E ela foi pro interior, pro Amanari,
Ela era cristã, estava com mais ou menos 6 meses, que nem congregava porque trabalhava de noite. Mas ela orando e lendo a palavra, ela foi para o interior, me encontrou lá, cadeirante, e começou a pregar a palavra de Deus para mim. Começou a falar e falar de Jesus. Ela começou a falar com tanta veemência, e eu, cadeirante, escutando Racionais 24 horas por dia, revoltado com a vida, com o pé duro desse tamanho da boca, fumando. Eita. Bonezão aqui, pensando e maquinando como é que eu ia me levantar e escutando aquelas músicas todas. E ela começou a pregar, e eu comecei a pensar que tudo aquilo era mentira, não falava direito. Mas, e ela começou a ler a palavra. Ela não falou mais, ela começou a ler a Bíblia. E ela começou a ler, e eu comecei a ouvir e dizer, é verdade o que esses crentes estão dizendo. Os crentes estão falando a verdade, rapaz. Essa Bíblia aqui está falando a minha vida todinha. E eu me aproximei dela. E eu comecei a ouvir, peguei a Bíblia e comecei a olhar. E eu disse para o meu pai, fiz gesto para ele que eu queria ir na igreja. Cadeirante, ele me levou. Fui na igreja, ouvi a palavra. E quando eu escutei a palavra pela primeira vez, aquilo me impactou. E eu disse assim, meu pai contou a minha vida todo dia para esse pastor. Eu não acredito nisso aqui não. Voltei para casa, mas eu tinha feito lá um voto com Deus, mesmo sem saber o que era voto, sem saber de nada. Eu falei com Deus que se fosse verdade o que aqueles irmãos estavam dizendo naquele dia, eu queria voltar naquela igreja. Glória a Deus. Mas eu não queria mais voltar cadeirante, nem me arrastando, nem que fosse me arrastando com uma bengala, 2 muletas, não sei. Mas eu queria voltar naquela igreja, eu levantava minha mão e confessava Jesus. 20 dias depois eu fiquei em pé, irmãos. Oh, glória. Glória a Deus. Eu fiquei em pé, eu disse, agora eu tô ferrado mesmo. Tem que pagar o filho. Agora eu tenho que ser Agora tem crente. que cumprir. No dia 18 de outubro de 2009, aniversário da bala, um ano que eu tinha sofrido o atentado. Foi no dia que eu aceitei Jesus. Nasceu de novo. Nasci de novo 2 vezes. Glória a Deus. E aquela mulher que saiu lá do Maracanã, de Fortaleza, veio pro Maracanã, ficou numa Manari e pregou a palavra para mim. Hoje ela é a minha esposa. Sério? Glória É a minha esposa, Meu a irmã Deus. Edmilza. Forte. Hoje a irmã Edmilza foi difícil, mas Glória a Deus. hoje ela é minha esposa. Glória a Deus. Hoje nós vamos fazer agora 10 anos de casados. Te ganhou na agora, palavra. na palavra. Glória a Deus. E hoje, mesmo dia que eu confessei Cristo, meus irmãos, no mesmo dia 19 de outubro, dia 18 de outubro de 2008, foi o aniversário que eu ia comemorar a aniversário da bala, né? 1 ano. Naquele dia, quando terminou o culto, eu levantei a minha mão esquerda, né? Porque eu só tenho o movimento dela. Levantei a minha mão esquerda. Confessei a Cristo como meu Salvador. Glória a Deus. A minha irmã mais velha que hoje tá fazendo 32 anos de idade, né? A irmã Rosane, ela levantou a mão e confessou Jesus no mesmo dia. Glória a Deus. Glória a Também. Deus. Aí minhas outras 2 irmãs confessaram Jesus também. As minhas 2 tias, que também eram mais próximos, confessaram Jesus. Glória a Deus. A minha avó também, que era católica, que tinha uns 100 mais desse tamanho, ela levantou a mão e confessou Jesus também. Glória a Deus. 4 primos meus disseram, não, eu também quero esse Jesus que vai mudar, que mudou a vida do meu tio e vai mudar a vida do Berk. Eu quero esse Jesus também. Viu, Bego? E hoje eu e a minha casa servimos a Cristo. O que me vem à mente, sabe o que é? Foi a palavra profética do pastor É, com teu pai. verdade. Daquele início lá, o pastor lançou aquela palavra que Deus ia mudar a vida dele, a casa dele. Eu vejo assim o agir de Deus, né? Eu sei que teve que passar por um deserto, né, Bego? Com certeza. Mas no final chegou ao manancial, hein, Bego? Chegou o dia, né, que Deus... chegou a bênção, né, a vitória. Nós somos pentecostal, né? A bênção, a vitória chegou, né? E assim, meus irmãos, só para concluir, não sei o tempo, né?
só para concluir, né, que daquele dia em diante, né, a minha vida, né, a vida da minha família foi impactada pelo evangelho de uma forma tão forte que até hoje eu não me vejo, né, fazendo outra coisa senão falar de Cristo. Eu não me vejo fazendo outra coisa senão falar das maravilhas que esse Deus pode fazer. Ele faz, né? Ele faz ainda hoje. Glória a Deus. E Hoje toda a casa, né? Glória a Deus. Hoje eu, meu pai, minha mãe, minhas 3 irmãs, meus cunhados, meus 3 cunhados também são cristãos, todos trabalham na igreja. As minhas irmãs têm um trabalho, uma das minhas irmãs é coordenadora de um projeto de criança, né? Todos trabalham com missão, né? Direta ou indiretamente. Meu pai dirige hoje uma igreja, né? Meu pai é dirigente, já é a 2ª vez, né? Pela Tempo Central, né? E hoje Deus mudou a nossa vida, a nossa história, impactou realmente a nossa vida, a nossa casa, né? A gente, às vezes, irmãos, tem uma visão muito materialista, né? A gente quer aquilo outro, mas o maior presente que Deus me deu para mim, para minha família, com certeza, foi ter revelado Cristo pra Glória gente. a Deus. Beg, eu posso fazer uma pergunta assim? Se quiser responder, responde. Se não quiser, não Pode, responde. eu respondo tudo. Você chegou a se encontrar com a pessoa que efetuou o disparo? Sim. Cheguei a ver, até eu falo com ele. Se eu ver ele, eu falo com ele em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. O desejo do meu coração é que ele seja salvo. Glória a Deus. Porque o que aconteceu, né? Primeiro, claro, irresponsabilidade. É a Sim. primeira palavra, né? Irresponsabilidade. Contudo, hoje a minha vida foi transformada com Cristo, por Cristo. Agora a minha pergunta que eu vou, né, devolver. Se não fosse essa bala, poderia estar morto ou será que eu estaria em Cristo? Claro, Verdade. a bala não converte ninguém, Sim. né? A dificuldade não converte ninguém, mas a dificuldade nos faz olhar para Deus. E exemplo disso é o filho pródigo. Sim. Ele estava lá, quando ele saiu, que houve a seca, foi ali que ele se converteu. Ele caiu em si. Ele A teve palavra- que passar pelo processo para poder acordar. Opa, eu Isso. errei, eu preciso voltar. Né, a palavra lá é metanoia, né? Mudança de mente. Então é preciso a gente sofrer para a gente reconhecer Deus verdade. nos momentos mais adversos de nossa vida. Nem com todo mundo não é assim, mas com outras pessoas isso é necessário e faz parte da caminhada, né? E a vida ministerial, Berg, se Pronto. iniciou quando? Né? Eu vou trabalhar para Cristo, eu vou servir ao Senhor, eu não quero ser só um membro, não quero ficar só no banco, né? Boa pergunta. E é uma pergunta que deveria mover o coração, né? O coração da igreja, de toda a igreja, né? Dos irmãos, os jovens principalmente. Quando eu comecei a ler a palavra, comecei a entender a palavra, eu disse, é isso que eu quero para minha vida. Glória a Deus. Eu quero pregar a palavra de Deus. Eu quero ser um pregador. Ainda que eu não me chegue a um pregador conhecido, famoso, esse nunca foi, nunca vai ser o meu foco. Nunca foi e nunca vai ser. Glória a Eu Deus. tive uma oportunidade, eu recebi um convite para me participar de um movimento, né, que acontece, que é conhecido em todo o Brasil, né, que são os Gideões Missionários, né. Há algum tempo atrás, eu recusei aquela proposta, não porque eu me ache incapaz ou melhor, não é por isso, é porque eu acho que não era o tempo de Deus para minha vida e também eu não corro para isso. Para mim me tornar um pregador. Não. Deus sabe o tempo Sim. que ele tem para mim
Deus sabe de tudo isso e eu coloco isso no meu coração. Eu quero o que Deus tem para mim. Não importa o tempo. Deus sabe qual é o tempo certo e eu tomei isso como regra para minha vida. E a questão do ministério, né? Eu sempre tive, né? Depois que eu comecei a entender, um chamado, uma inclinação para a palavra. E como eu disse anteriormente, Deus revelou para mim a sua palavra. Eu entendi a revelação de Deus e é isso que eu quero para minha vida. E outra coisa, a pregação não traz status para seu ninguém. É forte. A pregação genuína é uma pregação, é a pregação que normalmente você vai mexer com pessoas e pessoas, nem todo mundo vai gostar de você. Mas e é tão complicado, isso. né, a gente viver num evangelho hoje, onde eu não sei se era com o Bruno que eu conversava, eu sei que eu conversei com a minha esposa, em que as pessoas têm perdido a noção do servir a Deus, né? Tanto que o que eu comentava era o seguinte: a preocupação hoje de muitos pregadores não é trazer uma mensagem que Deus quer entregar para o povo, mas é uma mensagem que agrade o povo, né? Tem se levantado uma geração, se nós formos ver do nosso tempo, né? Embora que doesse, embora que machucasse, embora que mexesse em ferida, se era ministrado aquilo que Deus queria para a sua igreja. Hoje não. O evangelho que a gente vê hoje são de pessoas que querem crescer ministerialmente, ter o nome reconhecido, né? E para isso acabam trazendo uma mensagem, não sei se a palavra é egocêntrica, né? Sim. Mas que agrade o povo, né? Uma coisa interessante é o termômetro, né? Essas pessoas até se desagradam quando a igreja fica calada. Parece que tem que ter um termômetro, tem que ter glória a Deus, tem que ter aleluia, tem que ter um movimento do povo para que essa mensagem seja boa. Mas a gente sabe que a mensagem, quando ela vem de Deus, o povo calado, o povo dando glória a Deus, é a mensagem que foi dita. Não precisa de aprovação. Na minha opinião, a melhor mensagem é aquela que eu saio do culto confrontado e para mim rever os meus conceitos. Ela fica ardendo, né? Ela fica ardendo ali. Beg, tu precisa mudar, tu não chegou no grau de perfeição que você deveria estar. Então, é muito complicado essa questão da pregação hoje. Hoje eu vou tomar até a liberdade aqui, já que a gente está falando desse assunto, né? Infelizmente, nós não temos muitos pregadores para indicar, né? Justamente por causa desse problema, né? Esse problema de pregadores que querem agitar a massa, querem que o povo dê glória, levanta a mão, aquele negócio todo. Não é errado pedir para o pessoal, os irmãos, levantar a mão, isso não tem nenhum problema. O problema é quando isso passa a ser, né, um exagero para que o pregador em si, ele se sinta, né, bem, né, eu tô bem, né, eu tô pregando e os irmãos estão gostando, ainda que não gostem. Tem igreja que eu só vou uma vez, não volto mais. Não volto mais não. E aí, eu tô preocupado? Não. Eu também enfrento muito isso. A nossa preocupação é com Deus, com o Deus da palavra e com a escritura. E hoje, se eu tivesse de indicar hoje um pregador, né, claro, temos, né, o nosso querido pastor Gabriel, que é um homem de Deus, que é pregador. Temos muitos irmãos, um jovem pregador hoje, né, Regivando Fausto, é um amigo que sim, é um cara que para mim, ele prega muito aqui na nossa geração, né, pra gente, não somente ele, claro. Como eu citei, tem muitos pregadores, mas aqui na nossa cidade é uma referência de jovem, né? Sim. De jovem como um jovem pregador. E é claro que, assim, nós não estamos dizendo que Deus não use, que Deus não fale, que Deus não abrace, né, com a palavra de conforto, com a palavra. Mas a gente tem visto que as pregações elas têm mudado, né? As pessoas elas estão preocupadas em agradar o povo, né? O povo, infelizmente. Mas é isso, Berg. E aí você teve esse encontro e você decidiu que a sua inclinação ministerial seria para a palavra. Para a palavra. E assim, não foi fácil. Não foi fácil.
Porque quem é que vai acreditar em alguém que não sabe nem falar, meu irmão? Nem falar direito. Tá gaguejando lá e tal. E mesmo assim, quando eu me casei com a irmã Edmilson, a gente foi morar em Fortaleza. E a gente foi congregar numa igrejazinha pequena lá. E aquele pastor me deu uma oportunidade, né? Pra mim falar, pregar. Alegria, né? A Primeira alegria, e oportunidade. aí eu contando a história e tal. Não falava coisa com coisa, irmãos. Falava muito ruim e era aperreado e aquele negócio todo. Mas ele me deu a oportunidade, né? E eu tive a oportunidade de voltar lá agora, recentemente, tem uns 2 Glória a meses. Deus. Eu tive a oportunidade de ir lá, ministrar a palavra e me alegrar com ele e agradecer pela oportunidade. E ele ter acreditado, mesmo desacreditando, né? Porque, meu irmão, só Jesus, para botar crédito, é alguém que não sabe nem o que está dizendo, não fala direito, falava gaguejando com muita dificuldade, né? Mas que ele me deu a oportunidade, né? E para a glória de Deus, nós chegamos até aqui. Meus irmãos, eu tinha parado também meus estudos, né? Eu tinha parado, o ensino fundamental eu tinha parado. Mas quando eu vim para cá, para Maranguape, eu vim morar aqui, né? Eu conheci um colégio aqui não me lembro bem o bairro agora, tem a caixa d'água, eu não Guabiraba. me lembro. A Guabiraba. Guabiraba. Tinha um colégio lá que fazia o SEJA, o EJA, não sei, um negócio desse aí. E eu fui, e são só jovem, um bocado de jovem, eu cheguei lá, né, mais velho que os meninos. O que o senhor está fazendo aqui? Eu quero estudar, eu quero voltar, eu quero pegar o tempo perdido que eu perdi, eu quero recuperar. E aí ninguém acredita, a minha família, muitas pessoas dizem, rapaz, o que tu tá inventando agora? O que tu tá inventando isso aí? Eu fui, concluí o ensino médio. Glória a Deus. Concluí o ensino médio. E quando surgiu a oportunidade para a faculdade de teologia, eu estava no nosso templo sede, apareceu um professor dizendo que ia abrir vaga de teologia aqui na igreja, e quem quisesse, ele ia apoiar e ia ingressar a gente na faculdade. E a mensalidade era boa, eu disse, rapaz, eu não tenho dinheiro não, mas eu tenho fé e convicção de que o Deus que eu sirvo, que me chamou para um ministério, ele é fiel para me colocar lá dentro. Aleluia. E eu concluir a minha formação todinha, mesmo sem ter condição financeira para isso. Na primeira vez, meus irmãos, na primeira vez que o pastor foi, não conseguiram montar a turma. Eu levantei a mão para o céu e achei que foi bom, porque eu estava liso. Na segunda vez, também não deu certo, eu estava liso de novo. Na terceira vez, sem dinheiro de novo. Na quarta vez, ele conseguiu montar a turma. Eu tinha o dinheiro da mensalidade. Eu disse, agora, eu vou entrar. Eu entrei e, para a glória do Senhor Jesus, eu estou concluindo agora, né, esse mês, em nome de Jesus, o meu bacharelado em teologia. Glória a Deus. Tive a satisfação, a alegria, né, de poder contribuir com a igreja de alguma forma, lançando um livro que vai ajudar os novos pregadores. Se eles não entenderem o texto, ele vai conseguir olhar para o texto que eu escrevi, ele vai poder perceber o passo a passo, e ele vai ser capaz de ele mesmo ler um texto, interpretar o texto dentro das suas regras de interpretação. Glória a Deus. A glória de Deus. Então nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso Berg Souza. Sim. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Amém. Agradecer. A gente esteve aqui na semana passada, tentamos de todo jeito, não deu certo. Mas ele deixou, né, o seu programa. O Berg tem também um programa, ele vai já falar das redes sociais dele, do projeto que ele tem. Mas nós queremos louvar a Deus, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Continue nessa força. Eu creio que você é referência para muitas pessoas, né, para a gente também, é um grande pregador da palavra. Então,
Então, que o Senhor Jesus te abençoe, né? Eu quero louvar a Deus pela vida do Bruno. O Bruno quiser falar alguma coisa para a gente passar para a conclusão, agradecendo aí a vida do servo de Deus. Agradecer a todos, né, que estavam juntamente conosco do início até agora, as pessoas que vão assistir depois ou ouvir. Queremos agradecer a todos, ao pessoal que vocês não estão vendo, né, que estão nos assistindo, mas estão trabalhando, né. Agradecer mais uma vez o pastor Iranildo, o pastor presidente Iranildo, e ao Berg por ter se disponibilizado mais uma vez a vir aqui falar conosco. Glória a Deus. Amém, amém, meus irmãos. Eu que agradeço, tá certo, a oportunidade ímpar, né, de poder estar aqui, né, em nosso, o primeiro podcast, né, o primeiro programa, né, Sim. né, que vocês estão fazendo, né. Esse é o primeiro vídeo de muitos. Eu acredito que Deus vai abençoar poderosamente. Em nome de Jesus. E eu quero também louvar a Deus pela vida dos meus irmãos, né? Certo? Aqui desse ministério, nosso querido pastor Iranildo é um amigo, né? Pastor Gabriel, um amigo aí de longas datas, Bruno. Amém, cada um dos irmãos que estão aqui estão aqui fazendo parte aqui desse momento. Agradecer a Deus pela minha esposa, pelos meus pais, pela minha família que tem me apoiado até hoje, até aqui, né? Deus tem nos abençoado, tem sustentado a nossa vida. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente também, né? Nosso pastor dirigente também, a sua esposa, e também um grande amigo que hoje é um cara que tem me ajudado demais mesmo, né? Que é Marcelo Medeiros. Ele é lá do Maracanaú, é um cara, um amigão. Meu amigo, um abraço, não sei se você está vendo. Se você não tiver, você vai ver, porque eu vou mandar o link para você. Que Deus possa abençoar os irmãos em nome de Jesus. E as redes sociais? Pronto. As minhas redes sociais, o Instagram, Berg Souza Oficial. E o nosso podcast, né que é às 21 horas, mas hoje não vai ter, porque justamente eu queria estar com vocês nesse momento que é importante para vocês. Glória e também é importante para mim. Por quê? Porque eu estou ajudando meus irmãos, né, meus amigos, né, meu podcast, a gente está lá com esse projeto também, idcast _oficial, tá certo? Canal do YouTube é Berg Souza no canal do YouTube. Vai lá, a gente explica textos bíblicos, né? Algumas, como é que eu posso falar? Algumas palavras teológicas que os irmãos às vezes até escutam na igreja, não conseguem compreender. A gente explica lá tudo. Glória a Deus. E é isso. Amém. Então, que Deus e Cristo abençoe, meu irmão. Esse foi o primeiro programa, o nosso programa de estreia, com algumas coisinhas que aconteceram, mas nós queremos louvar a Deus pela vida de você que ficou até agora com a gente. Que Deus e Cristo abençoe. Não esquece de compartilhar aí com seus amigos, com seus irmãos, com o grupo da família. Não esquece de se inscrever no canal, de assinar, de ativar o sininho, de dar lá o seu like, ou dizer que gostou, tá bom? Isso serve muito pra gente. Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um. Fique na paz, tenha uma noite abençoada no Senhor Jesus. Que Deus seja com cada um. A paz do Senhor, povo de Deus.